Nesta apresentação, vamos falar sobre a doença renal crônica, pois o conhecimento é o ponto inicial para a prevenção. Vamos aprender sobre 6 tópicos importantes: o que é a doença renal crônica, quem são os grupos de risco, quais os sintomas de uma pessoa com essa doença, como é feito o diagnóstico, quais as medidas importantes para a prevenção e quando referenciar ao nefrologista. A doença renal crônica é uma enfermidade que está relacionada a anormalidades da estrutura e função dos rins. Uma pessoa tem doença renal quando, no período de pelo menos 3 meses seguidos, tenha diminuição da taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto ou apresente evidência de dano renal através de alterações no sumário de urina ou nos exames de imagem. É importante reconhecer quem são os indivíduos que estão sob o risco de desenvolver a doença renal crônica, a fim de diagnosticar e adotar medidas que evitem ou retardem a progressão da doença. Dentro destes grupos, incluímos os diabéticos, hipertensos, idosos, pacientes com história de doença renal na família, história de doença cardiovascular, os portadores de doenças imunes ou doenças urológicas, além dos pacientes obesos, tabagistas, entre outros. A doença renal crônica nos estágios iniciais é silenciosa, os pacientes são assintomáticos. Quando a função renal está muito comprometida, podemos observar a presença de indisposição, falta de apetite, edema, falta de ar e outros sintomas. Além dessas manifestações, o problema mais temido é a elevada prevalência de doença cardiovascular associada, condição que aumenta em 20 vezes a mortalidade desses pacientes. Nos pacientes de alto risco, a realização de exames simples de baixo custo, como a dosagem de creatinina no sangue e o exame de urina, são importantes para o diagnóstico. Em algumas situações, como em pacientes com história familiar de doença renal crônica, infecção do trato urinário de repetição e doenças urológicas, o exame de imagem deve ser feito, sendo a ultrassonografia das vias urinárias o exame preferido. Prevenir é tratar e controlar os fatores de risco modificáveis. O controle e o tratamento devem estar de acordo com as normatizações do Ministério da Saúde, que recomenda manter a pressão arterial abaixo de 140/90, hemoglobina glicada abaixo de 7, usar Iecobrar, evitar drogas nefrotóxicas, cessar o tabagismo, adotar estilos de vida saudável, entre outras. Nem todo paciente com doença renal crônica deve ser encaminhado ao nefrologista. Nas fases iniciais da doença, eles podem ser conduzidos pelos médicos da atenção primária. Por outro lado, o paciente não deve ser encaminhado tardiamente, pois isto pode acarretar complicações. Segundo diretrizes nacionais e internacionais, devem ser encaminhados ao nefrologista todos os pacientes que estiverem dentro desses critérios listados.